Então, eu volto aqui nesse slide para a gente entender que as ferramentas da engenharia diagnóstica, apesar delas serem diferentes, elas são indissociáveis, né? Você precisa de todas elas para chegar num diagnóstico final e, a partir daí, traçar as diretrizes para corrigir aquele problema de uma forma geral, né? E aí, o que a gente vai ver na aula de hoje? Alguns conceitos e algumas definições baseadas nessas ferramentas que a gente está vendo aqui, ó, todas elas, né? Consultoria, perícia, auditoria, inspeção, né? Vistoria. E aí a gente vai abordar com uma certa profundidade, não toda a profundidade, assim, mas um certo grau de maturidade, algumas ferramentas, principalmente a ferramenta de inspeção, que é fundamental, né, para que a gente tenha uma visão, né, para que a gente tenha um diagnóstico da coisa, para que a gente tenha pelo menos um direcionamento, um parâmetro, um norte a seguir quando vai tratar de perícias em edificações, tá? O principal é o seguinte, a gente trabalhar em perícias em edificações, o nome assim, perícia, já remete um sinistro, já remete a uma situação que você está ali, que você tentou de todas as formas possíveis, né, tentar resolver aquele problema e não aconteceu, não ocorreu. Então, aí você chega num ponto em que não tem mais como, né, como fugir, aí você vai apurar, de fato, as causas do problema. E para chegar nesse... começa o pinga-pinga de novo, de pessoas. Para chegar nessa situação de perícia, tanta coisa podia ser feita para evitar que aquilo acontecesse, vários aspectos poderiam ter sido abordados e não chegou naquele ponto, até que acontece um sinistro, entende? Então, para evitar que a gente chegue na base da perícia, para evitar que a gente emita um laudo técnico pericial, a gente podia fazer um monte de outras coisas ali que evitaria que aquela situação ocorresse, que aquele problema de fato acontecesse. Só que agora já está ali. Quais são, que ações seriam essas? Como que a gente deveria fazer? Aí, nesse aspecto, eu abordo com vocês a questão da manutenção. A manutenção é uma ferramenta que ela é fundamental, é uma grande área, vamos dizer assim, né? Dentro da patologia das construções, ela remete a um grande escopo, né, de serviços, e atualmente a gente menospreza esse aspecto de manutenção. Atualmente a gente não sabe muito bem o que é a manutenção, a gente aborda apenas o aspecto da manutenção corretiva. Você vai deixando, vai passando, e, né, vai empurrando com a barriga, e aí, no final, você vai ter que fazer a manutenção corretiva. Tá? Então, numa situação de perícias em edificações, chegou num ponto tal que ou foi um problema de uma situação imprevisível, que é um sinistro, que aí a gente vai abordar toda a parte de sinistros, né, na construção civil, ou foi uma etapa, ou foi uma parte que culminou com o desprezo, com a negligência desses aspectos relacionados com a manutenção. Tá?
E aí a gente vai ver que como é que a gente poderia evitar, né? Como é que a gente poderia evitar que os danos acontecessem de uma forma muito mais aprofundada, muitas vezes irreversível, porque eu não fiz a manutenção como eu deveria fazer, né? A inspeção como eu deveria fazer não foi feita. Então, os elementos de inspeção que eu deveria considerar, eu não considerei para traçar um plano de manutenção para evitar aquele dano e eu não fiz, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber. Isso é a base de tudo. Isso é a mesma coisa que você sabe que está dando recalque de fundação no seu prédio. Você sabe. Você está vendo lá, tem umas trincas em edificações. E você sabia que, ainda na fase de projeto, você deveria fazer uma sondagem no seu terreno e você não fez. E aí você apostou numa sapata, e era uma sapata de fundação, e era uma estaca. A distribuição de tensão não era pela base do elemento estrutural, é pelo atrito lateral. E aí você sabia que você tinha que ter feito aquilo. No entanto, você não fez. Na perícias em edificações, quando um dano ele se alastra, ele abrange praticamente toda uma parte da edificação, ou toda ela, ou toda a parte da edificação, a gente sabe se é porque houve falhas na manutenção ou se foi por uma ação imprevisível qualquer, um choque, uma vibração, uma explosão, né? Um incêndio, uma situação de natureza adversa, né? As forças da natureza, um terremoto, o que for. A gente sabe, a gente consegue identificar. Então, aqui é onde a gente aborda esse aspecto, né? Então, dizendo, primeiro é assim, ó, como evitar? Como é que a gente trabalha na perícia? Na profilaxia, como evitar que aquilo aconteça, como evitar que aspectos relacionados à deterioração das edificações sejam evitados. Aí, o que a gente deve fazer? Como é que a gente deve atuar? Como é que a gente deve abordar? Aqui, ó, nessas 3 ferramentas. Aí a gente deve atuar aqui. Vistoria, inspeção, auditoria, é assim que a gente deve trabalhar, na base, né? Para quando chegar na perícia, eu saber exatamente o que aconteceu. Eu saber que houve falha na manutenção, ou um sinistro de natureza qualquer, aí eu vou saber exatamente do que se trata, né? E aí que a gente viu na aula passada. O que compete, né, a cada uma delas, aqui na ferramenta de consultoria, é a única que leva esse nome, o parecer técnico, né? Eu te dou um parecer a respeito da coisa. Eu te dou um parecer de que eu preciso, de fato ocorreu aquilo, então eu preciso usar todas essas ferramentas anteriores aqui para dizer, agora eu vou corrigir dessa forma, né? E aqui a gente viu também, a gente falou, né, dos agentes, causadores, etc. Aí agora a gente aborda aspectos relacionados a essas ferramentas aqui, ó, vistorias, inspeções, auditorias e perícias, né? Lá no finalzinho a gente trata da terapêutica, né? Na parte de como corrigir o problema, etc., né? E, de novo, abordando o aspecto de manutenção. A manutenção é uma coisa, ela deveria ser tão normatizada, tão normalizada nas nossas rotinas, que eu não sei por que a gente ainda trata. É a mesma coisa que acordar de manhã e abrir o olho, sabe? É assim que deveria ser a manutenção nas edificações. E aí a gente não faz. Muitas vezes, por que a gente não faz? Porque a gente tem
Por que a gente não faz? Porque a gente tem a falsa ideia que os materiais vão viver para sempre, tem vida útil infinita. É fundamental ter esse projeto de manutenção. Veja, aqui, ó, deixa eu voltar aqui nesse... Aqui, ó. Os danos, né? Onde se encontram os danos? 48% erro de projeto. Por quê? Porque aqui, ó, é onde a gente deveria fazer tudo o que deveria fazer para quando for executar e quando for manter a edificação, não dá problema eu ter exatamente um roteiro do que eu deveria fazer, um roteiro de tudo, um roteiro de uso, um roteiro de manutenção, né? Um roteiro de execução, etc. Aqui na etapa de projeto, eu erro aonde? Estou falando de manutenção. Eu erro aonde? Eu erro em que ponto? Quando eu não elaboro um projeto de manutenção preditiva. Então, eu estou elaborando, para executar a manutenção preventiva, eu elaboro um projeto de manutenção preditiva. Eu estou aqui na etapa de projeto. Me diz quem é que faz. Ninguém faz. Ninguém elabora um projeto de manutenção preditiva. Não que eu tenha conhecimento, né? Opa. Não que eu tenha conhecimento. É impressionante, ninguém elabora um projeto de manutenção preditiva. Na fase de projeto ainda, nem executei a obra, tá? É fundamental a gente trabalhar com manutenção. Agora, o que é manutenção? Como eu abordo o aspecto de manutenção? Como eu executo a manutenção? Como eu respeito, são várias as perguntas, né? O híbrido entre manutenção e inspeção. Como é que a manutenção nasce? A manutenção nasce aqui, ó, de novo, sempre nesse slide aqui, ó. A manutenção nasce nessas ferramentas todas aqui, ó, ela nasce para ser executada aqui fora. Então, imagina aqui nessa escadinha, nesse local, nesse elemento, né, geométrico, e imagina a manutenção como um satélite de tudo isso aqui. A manutenção, ela está por fora de tudo isso, entende? Ela está num outro eixo, fora disso aqui tudo, que é imprescindível, que é fundamental. No entanto, eu não faço nada. Só vou fazer quando a coisa está lá, já está quebrada, no estágio tal que, né, agora eu vou ter que fazer a manutenção corretiva. Porque eu não tenho a cultura de ficar ali mantendo de tempos em tempos, pintando, de tempos em tempos olhando a impermeabilização, de tempos em tempos fazendo ano a ano, fazendo inspeção na fachada para ver o ensaio da percussão ou uma avaliação geral da fachada. Não tenho essa cultura ainda. E aí os problemas vão se agravando, vai virando aquela bola de neve, daqui a pouco eu tenho que fazer a manutenção corretiva, tá? Então, com relação a isso, a manutenção, ela é geral, ela é geralzão, e a gente precisa olhar para ela. Quais os elementos, o que a gente deve fazer, como é que a gente deve iniciar para evitar que o dano aconteça. Porque se a gente faz a manutenção, o dano ele não vai existir. Vai existir um dano, assim, claro, numa situação imprevisível, ou às vezes porque atingiu a vida útil de projeto, a vida útil da edificação e tudo mais, deu o que tinha que dar, né? Então, em relação Professora, a isso... Oi? Não, só uma pergunta, assim, até uma opinião sua. Você acha que as pessoas assim, construtoras e as edificações no geral, elas não fazem a manutenção
por falta de conhecimento ou por conta de gastos que elas não querem ter? A manutenção preventiva, né? Sim. Júlia, eu diria que as duas coisas, mas principalmente por conta dos custos, por conta dos gastos que elas sabem que elas vão ter, tá? As duas coisas acontecem. Elas, eu não sabia que eu tinha que fazer uma avaliação anual da fachada. Vem alguém ali, todo ano vem alguém ali, faz um ensaio, uma vistoria, uma inspeção na fachada. Ela não sabia, tá? Mas isso é uma prevenção, só vou ver, estou fazendo ano a ano aqui para verificar se tem alguma pastilha solta, alguma placa cerâmica solta, porque se tiver eu já tenho que tratar. Isso é manutenção preventiva. Muitas vezes as pessoas não sabem que precisam fazer isso, mas no geral, na maioria das vezes, é por conta do custo. Ela prefere gastar com outras coisas. Não, e, né, é o valor que a pessoa dá, é o custo. Então, esse é o valor dela. Não, eu não quero gastar com isso. Aí não gasta com isso, e aí vai acumulando, né? O dano ele vai se expandindo, vai se estendendo numa área, daqui mais um pouco, tá irreversível. Aí vai ter que fazer a corretiva. É assim que acontece. Entendi, obrigada. Quem tem dinheiro, né, não tem problema.